Eu sou o Chief Marcos Bonfim. Esse vídeo, o propósito dele é somente sobre segurança pública. Ele estará sendo baseado, vamos dizer assim, numa conferência que foi realizada no dia 30 de julho de 2019, ou ela foi publicada. Ela é interessante, tem vários tópicos muito legal e foi sobre segurança pública brasileira, desafio e propostas e melhoria. É extremamente importante a participação do povo brasileiro. O povo brasileiro tem que se envolver. Não deixe só na mão do sistema judiciário, do sistema policial ou sistema de presídio. O povo tem que participar. Se vocês não participarem, nós iremos continuar sempre com os mesmos problemas ou até mesmo agravando cada vez mais os problemas que já temos na segurança no Brasil. Mas antes de nós começarmos a entrar nisso, se inscreva no canal. Se você gostou, dá um like. Se não gostou, dá um dislike. Obrigado por participar. Mas a sua participação, o seu comentário é fundamental, é muito importante. Então vamos lá. A segurança pública brasileira, desafio e propostas de melhorias. Isso foi publicado no dia 30 de julho de 2019. E o blog é IPOG, I-P-O-G. Você pode entrar no Google, nesse blog, bota a data aí que eu mencionei para vocês, e isso virá. É muito legal, tem várias discussões, assim, o que está no blog um pouco superficial, mas nós podemos nos aprofundar. Eu tenho certeza que durante as discussões foram bastante aprofundadas nessa palestra ou nessa conferência, e alguns tópicos é muito interessante. A primeira pergunta é o que é e qual a função da segurança pública, né? Eu só vou ler agora os tópicos, ainda tem mais, mas eu vou ler alguns só. Cenário atual da segurança pública brasileira, como o papel da polícia influencia esse cenário, atuação policial truculenta, isso é muito importante. Nós estamos vendo na atualidade, nesses dias de hoje, a brutalidade policial crescente, e isso é muito perigoso e muito triste para o povo brasileiro. O adequado funcionamento de parcerias entre órgãos, corrupção no meio governamental, isso é uma desgraça. Isso é um câncer que tem que ser eliminado. E mudanças da mentalidade dos gestores públicos. Isso é uma outra coisa extremamente importante, ao qual isso leva tempo. É questão de treinamento, é questão de estudo, é questão de discussão. Isso leva tempo se formar líderes. O grande problema que nós temos hoje, os nossos líderes já chegam prontos, né? Vamos dizer assim, você faz um concurso para delegado, você passa a ser delegado, você é chefe. Você não sabe nada de polícia, não conhece nada de polícia, e um dos requerimentos é o bacharel de direito. No mundo todo não exige o bacharel de direito para você ser policial, tá? São áreas totalmente distintas, e aí passam a ser chefe de polícia. Isso é uma coisa que precisa também ser corrigida. Mas vamos lá. Deixa eu dar uma aguinha aqui. Enquanto isso, vocês vão lendo. A nossa Constituição Federal de 1998, ela tem que ser mudada rápido, muito rápido, porque ela está totalmente arcaica, desatualizada e totalmente fora de contexto dos dias de hoje, tá? Então vamos lá. A Constituição Federal de 1998 prevê como dever de Estado garantir a segurança pública aos seus cidadãos. Tem essa garantia? Não, não temos. Nós estamos vendo que a criminalidade cada vez cresce. O problema dentro do sistema policial está cada vez mais crescendo. Nós estamos vendo o envolvimento da política na polícia, que isso é um outro desastre para qualquer nação. Polícia é polícia, não tem nada que ver com política. Mas no Brasil há uma mistura tão grande, e essa responsabilidade é nossa. Essa é a culpa do povo brasileiro. E vamos lá. No entanto, de acordo com a Organização Mundial, prestem bem atenção,
No entanto, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, o Brasil é o 9º país mais violento do ranking mundial, divulgado em 2018 pelo relatório anual da ONG. Isso é extremamente perigoso. Com 198 países no mundo, o Brasil ocupa a 9ª posição. E nós estamos falando de países extremamente perigosos, com terrorismo, com massacres, falta de respeito com a Constituição, com a liberdade, etc, etc. Mas vamos lá, vamos ler um dos 2 tópicos que eles escreveram. Por esse motivo, a palavra que melhor define a segurança pública brasileira é crise. Realmente nós estamos em crise. E toda vez que nós temos que resolver um problema, nós temos que enfrentar o problema. Tá? E não colocar band-aid no problema, fazer um curativo no problema. A pauta figura quase que diariamente nos jornais, sendo comparada até mesmo à guerra da Síria. Esse é o nosso país, tá? Com correlações entre o número de pessoas assassinadas em ambos os países. E aí vamos buscar uma outra coisa que a gente ouve constantemente, que é uma falácia, né? O Brasil é um país cristão. Bom, rótulo, né? Porque nós não agimos de acordo com a vontade do nosso Deus. Quando você tem um país que tenha uma média de 60 mil homicídios por ano, você não pode chamar esse país de cristão. Tá? É um outro problema que nós precisamos confrontar isso, acabar com os rótulos, tá? E sermos realmente um país laico, dentro dos princípios, vamos dizer assim, cristãos, até mesmo cristão. Porque esses princípios, ele pertence às outras religiões também. Vamos lá, confira neste artigo. Olha, fiquem à vontade de contra-argumentar. Isso não vai me ofender, não vai... Aliás, eu quero que pessoas que pensem diferente como eu participem. É a hora que a gente aprende, é a hora que a gente cresce. Confira neste artigo como se encontra o cenário da segurança pública no país, principais desafios encontrados e como uma forma de psicologia criminal é a peça-chave no sucesso de ações de implementações de melhorias. Em parte. Eu acredito, pelo que eu pude ter, a minha percepção, esse bloco dá uma ênfase tremenda na psicologia criminal, que é importante, mas esse blog oferece cursos de pós-graduação em várias áreas, e uma área que eles puxam é essa da psicologia criminal. Nós precisamos definir o que seria psicologia criminal, tá? E como aplicá-la. Vamos lá. A segurança pública brasileira, desafio, propostas e melhorias. Os responsáveis por essa proteção são órgãos representativos. Agora vocês prestem bem atenção nisso, que vocês vão ver as contradições. E a principal contradição, vocês têm que pensar e lembrar que o Brasil é o país que tem o maior número de universidades, faculdades, que oferece o curso de bacharel em Direito no mundo. Se você juntar o mundo todo, todos os outros países, os 197 países, somente o Brasil supera em número de advogados e cursos para bacharel de Direito. Você junta todo o resto do mundo, o Brasil supera. E aí você olha para a nossa Constituição, ela tem várias discussões na Constituição, ela não é específica, ela não é... Tanto que toda hora nós estamos usando a Suprema Corte para definir a Constituição no Brasil. Haja vista, ontem foi feita a decisão sobre a religião e o Estado, né? Isso é uma outra discussão que nós temos que entrar, em que é uma coisa muito séria. Mas vamos voltar aqui. Representante do Estado, aí começa a nossa Constituição. As polícias federais, rodoviárias e ferroviárias, que
responde à União e às polícias militares, civil, corpo de bombeiros, que são subordinados são subordinados ao governo estadual. Bom, a Polícia Federal, ela é federal, assim como a Ferroviária, só que ela não existe mais, está lá na Constituição. Aí eu quero mostrar a vocês como nós não respeitamos a Constituição. Para a Polícia Ferroviária não estar mais dentro do... Para ela não mais existir, a Constituição deveria ser mudada, e não foi mudada. E ela não existe mais. E aí, como é que faz? Que Constituição é essa? Assim como o bombeiro é polícia. Você já viu algum bombeiro prender alguém? Você já viu bombeiros em delegacias? Você já viu bombeiros fazendo boletins de ocorrência? Você já viu o bombeiro fazendo investigações? A menos quando é sobre incêndio, mas mesmo assim o responsável é a Polícia Civil. E aí, por que está na Constituição? Isso que eu quero demonstrar para vocês. E no artigo 8 está lá as prefeituras com a sua guarda municipal, ao qual a própria Polícia Militar, nesse esquema, combate veementemente contra a Polícia Municipal. É uma contradição tremenda uma Polícia Militar combater uma outra polícia para ela não existir. Ou limitar ela no ponto que ela não cresça e que ela fique subordinada à Polícia Militar. Isso é um pensamento totalmente errado, em que a Polícia Municipal está lá no artigo 8 e até hoje eles ficam declinando ou uma negação em relação à Polícia Municipal. Vamos comparar com a Covid, né? Tem muitas pessoas que ainda negam que essa Covid, ela mata. Ela se alastra. Então há um negacionismo muito grande sobre essa matéria. Pulando. Além disso, o direito à segurança também responde ao nível ministerial. Por isso existe a Secretaria de Segurança Pública, SSP, um órgão subordinado ao Ministério da Justiça. Ele tem como principal atribuição implementar e acompanhar políticas e programas para controles e soluções da segurança. Um grande erro que nós fazemos, nós cidadãos brasileiros, que nós permitimos policial representando as instituições dentro do Congresso Nacional, não fazendo o que é melhor para o povo brasileiro, não sendo um representante para o povo brasileiro, mas sim fazendo lobby e defendendo interesses pessoais e interesses institucionais. Isso é lamentável, gente. O povo brasileiro permitiu uma coisa dessa. Nós temos lá a bancada da evangélica, né? Vocês viram a briga aí que está aí, a separação da igreja com a política, mas está lotado de pastores dentro do Congresso para fazer leis beneficiando as igrejas. O Congresso não tem que beneficiar a igreja, ela tem que beneficiar o povo brasileiro. Nem todo mundo é batista, nem todo mundo é da Assembleia de Deus. Existem outras religiões que elas devem ser respeitadas. Vamos dar um exemplo para provocar? O dia da Nossa Senhora Aparecida, dia nacional do Brasil. Isso está errado. Os católicos têm o direito de cultuar, louvar e rezar pela Santa Nossa Senhora Aparecida? Tem. Mas o Brasil não. O Brasil tem que ser laico. Isso não acontece no Brasil. É um feriado nacional parando. E os que são de outras religiões que não acreditam na Nossa Senhora da Aparecida ou outras imagens, ela tem que se submeter. E aí nós estamos já saindo fora do Estado laico. Aí eu pergunto a vocês, essa bancada evangélica está lá para fazer o quê? Haja vista que há 2 ou 3 semanas atrás, foi votado um perdão para os pastores. Não foi para as igrejas. Foi para os pastores milionários que fazem negócios com a igreja e misturam religião com o Estado. Enquanto, gente, nós não confrontarmos o problema, é complicada a coisa. Nós temos que confrontar. Bom, quero ressaltar que eu tenho um bacharel
em cuidados pastorais, em religião. Eu tenho um outro bacharel em educação religiosa e tenho um mestrado em ministério cristão. E estava fazendo meu doutorado, conquistei 27 horas de crédito a nível doutorado, liderança. Então, eu sou religioso, fui ordenado pastor em 1986. Mas você então é contra? Não, eu não sou contra. Sou a favor da separação. Isso não existe no Brasil. As pessoas misturam a religião para colocar pastores para beneficiarem as suas igrejas e auto-benefício para os próprios pastores. Nós temos pastores milionários. Exatamente isso. E isso tem que ser confrontado. Nós temos que colocar pessoas dentro do Congresso, Senado ou qualquer órgão governamental que tenham ética, tenham princípios, valores para representar o povo brasileiro. Eles não estão lá para representar a religião, mas estão. E aí eles alegam a separação, como nós vimos ontem na Suprema Corte, esses debates. Se o Estado tem o direito de proibir a abertura ou fechamento. Ninguém proibiu nada, apenas que nesse momento de pandemia tem que estar encerrados as portas, não para a religião. Ninguém proibiu de você cultuar a Deus, ninguém proibiu você de orar a Deus, ninguém proibiu de você proclamar a sua denominação, o seu posicionamento, o seu credo. Isso não existe. Apenas nesse momento em que o mundo vive uma crise mundial com uma doença extremamente perigosa, o Estado tem a responsabilidade de proteger a todos os brasileiros, independente de credo, de sexo, de ideologia, independente de qualquer outra coisa. Então é isso que nós temos que começar a aprender a separar. A mesma coisa com a bancada da bala. A bancada da bala não vai levar a nada. A única coisa que eles vão conseguir fazer é colocar mais armas na mão de pessoas para interesses políticos e autopromoções. Definições do sistema que nós precisamos para melhorar a nossa segurança pública não vai a lugar nenhum, porque eles estão lá para defender a polícia militar. Hoje nós temos 57 policiais dentro do Congresso, chamado de deputado federal representando o povo brasileiro. Não estão. Estão defendendo as instituições. Os delegados não vão permitir uma mudança, porque eles têm todo o poder centralizado na mão. Vai ser uma briga tremenda. Enfim, então vamos aqui andar um pouco mais rápido. De acordo com o Atlas, olha a preocupação. De acordo com o Atlas de Violência de 2018, realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, a polícia brasileira é a mais violenta do mundo. A polícia brasileira é a mais violenta. E quando eu faço vídeos que eu coloco a polícia violenta, dizem que eu sou contra a polícia. Eu não sou contra a polícia. Nunca fui contra a polícia. Mas, enfim, os dados divulgados mostram que cada 100 mil habitantes, 30% são executados pela polícia. 30% são executados pela polícia, fora o espancamento que a gente vê. Ao ponto de chegar, que nós vimos em vídeo, em Santa Catarina, uma senhora... Cara, isso até agora me incomoda muito. Mas me incomoda muito. Em Santa Catarina, 2 policiais invadiram uma padaria, estrangularam uma senhora, puxaram ela pelo cabelo. A dona uma senhora do bem, uma senhora que tem um comércio, uma senhora que produz, uma senhora que paga imposto, uma cidadã brasileira, foi puxada pelo cabelo por um policial sem escrúpulos, extremamente violento, que deveria estar na cadeia. Na cadeia, é isso mesmo. E ele estrangula com as 2 mãos. E o pior... e fora o spray de pimenta, numa posição que poderia cegá-la. Ele ainda tenta injetar aquilo na garganta da senhora. E aí vem o comando da Polícia Militar de Santa Catarina e a associação
da Polícia Militar de Santa Catarina e diz que aquilo está correto, é o uso progressivo da força. Não é, isso não existe. Isso não é o uso progressivo, isso é uma violação dos direitos individuais, um abuso de poder, uma agressão, um crime seríssimo. E aí nós temos um departamento de polícia em que apoia esse tipo de coisa. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. E aí, vou repetir, a polícia brasileira é a mais violenta do mundo. Que rótulo, né? Haja vista que a ONU, as Nações Unidas, pediu ao Brasil que terminasse com a polícia militar em 2015. Ao ponto que nós chegamos, sendo reconhecido no mundo, a violência e a brutalidade da polícia que nós temos e a criminalidade cada vez mais crescente, com mais armas sofisticadas, com armas até mesmo melhores do que a própria polícia. Então vamos lá. Agora eu quero te apresentar duas pessoas que poderiam ser de vital importância nesses debates. Aí é o professor Luiz Eduardo, ele foi o autor da PEC 51. Na época que isso veio à tona, isso foi uns 7 anos atrás. Bom, o professor Luiz Eduardo, ele foi o autor da PEC 51 e não aquele deputado que é do Rio de Janeiro, que era do PT, odiado por milhares e milhares de pessoas. Mas, na verdade, quem estava por trás era o professor Luiz Eduardo. Não era aquele deputado, mas o pessoal chamado de direita, os honestos, os que são donos da verdade, caíram de pau em cima dessa PEC, que é uma PEC excelente, porque era do PT. Uma coisa que nós temos que aprender, nós cidadãos brasileiros, pelo menos esse é o meu posicionamento, o que é importante, qual é o projeto de lei que beneficia o povo brasileiro? Isso que é o importante. Não me interessa qual é o partido, não me interessa se é do PSOL, se é do PT, se é do Partido Novo, se é do Centrão, se é do PS, não me interessa nada aí. É benéfica para o povo? É essa que nós temos que apoiar e suportar. Mas na época ela foi extremamente atacada pela suposta direita, e essa PEC ela foi deixada de lado. Essa PEC é nada mais do que nada menos exatamente o que nós aplicamos nos Estados Unidos, exceto a polícia militar, porque nós não temos polícia militar para o cidadão no Brasil ou nos Estados Unidos. Nós não temos uma polícia militar. Polícia militar é no quartel. É aeronáutica, é os exércitos, é a marinha e etc. É lá, no quartel. Polícia é civil para civil. E quando os militares estão fora dos seus quartéis, são tratados como civis. Porque ele é militar lá. Assim como juiz. Juiz é juiz no tribunal. Saiu do tribunal, ele tem que ser responsabilizado e tratado como qualquer um outro cidadão. Não importa o seu rótulo. Não importa o seu rótulo. Então o professor Luiz é um cara extremamente capacitado, um cara com um conhecimento profundo, em que uma vez eu vi, ele tá no YouTube, tem vários vídeos, ele fala sobre o sistema carcerário, que é uma fábrica de criminosos, é a universidade de criminosos. E nós brasileiros, muitos, né? Nem todos, aplaudem a violência que acontece dentro dos presídios, a falta do tratamento de respeito dos direitos humanos. Bandido não tem que ter direitos humanos. E aí, mas eles não sabem que a consequência do que eles aprendem lá, um dia eles vão sair. E aí eles vão sair sem nenhum valores, vão sair de lá afiliados a facções, afiliados ao crime, e saem para cometer crimes. Porque esse é o sistema que nós temos. Mas aí a maioria do povo tem que se... E aí não sei o que, tarará, é ladrão, é bandido, vamos dar porrada. E aí esse bolo de neve de ódio, ele é crescente. Uma outra pessoa, esses são os tipos de pessoas que vocês devem sempre convidar para dialogar e ele ensinar sobre segurança.
É o cara, ele e esse daqui. Esse é o Dr. Ricardo Brizola Ballesteri, é autor de vários livros, é um intelectual da segurança pública, é um homem com conhecimento fabuloso, é um homem que sabe se posicionar, que sabe falar, que sabe ensinar, é um cara fantástico. É um cara fantástico para que vocês possam convidar e chamar ele, vamos falar sobre segurança pública e dar os temas e abrir uma discussão ampla. Então isso é extremamente importante. Agora, isso cabe a nós, povo brasileiro. Povo brasileiro, se você deixar todo esse sistema na responsabilidade do que está lá no Congresso, nós não vamos a lugar nenhum. Vou repetir mais uma vez, porque eles estão lá para representar as suas instituições, são sindicalistas com rótulo e ganhando como um delegado, deputado federal. Mas na verdade são sindicalistas, pensa bem. Os delegados estão lá para defender a sua classe, não é o seu interesse. A Polícia Militar está lá para defender a sua classe. Nós vimos essa organização FENEM que atua especificamente fazendo lobby descaradamente para benefício dos oficiais, esquecendo os praças. Você já viu a FENEM discutir o sistema de entrada única? Você já viu os delegados discutirem entrada única para a Polícia Federal? Não interessa. Não interessa para eles. E aí, quem paga isso tudo é você, povo brasileiro. Nós temos que nos posicionar. Nós temos que exigir uma lei. Todos têm o direito de concorrer ao que quer publicamente. Quer ser prefeito, quer ser vereador, quer ser deputado estadual, federal, senador, presidente. Todos têm esse direito. Mas todos os funcionários públicos que concorrem para esses cargos automaticamente têm que ser eliminados das suas corporações e instituições. O porquê um juiz e um promotor não pode ser deputado, ou ocupar cargo público, deputado, senador, etc., e um policial, um delegado pode. Isso não é discriminação? Estão lá tratando dos seus interesses. Enfim, gente, nós, povo brasileiro, temos que nos posicionar, nós temos que tomar uma posição muito séria e exigir que os deputados façam leis do interesse do povo brasileiro. Simples assim. Que Deus possa abençoar você e se você quer a mudança começa em cada um de nós. Tchau, tchau.